Olá pessoal, boa noite Nação Santista. Vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube, que nesta quarta-feira, segundo dia de treinamento, ontem foi a reapresentação do elenco do Santos, na terça-feira, ontem à tarde, por volta das 15h30, que começou os treinos na reapresentação do CT Rei Pelé. E o Santos, hoje, segundo dia, o time treina, hoje o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele realizou mais um treino tático da equipe, visando o jogo de sábado às 4 horas da tarde contra o Fortaleza, confronto direto. O Santos tem que vencer o Fortaleza para se afastar de vez, né, do Z4, a zona do rebaixamento, porque no Campeonato Brasileiro, como consta o regulamento, caem 4 equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro. E sendo que da Série B para a Série A sobem 4. Então, esse é o regulamento dos campeonatos organizados pela CBF, tanto do brasileiro da Série A, B, C e D. Então, são os regulamentos, não são parecidos em se tratando de formato de disputa, mas só que também a questão de cair 4 e subir 4 ainda continuam como consta o regulamento dos campeonatos organizados pela CBF. Bom, agora mudando de assunto, vamos falar agora do Santos Futebol Clube, que visa o jogo contra a equipe do Fortaleza. O Santos que não vai contar com Souza, que recebeu o 3º cartão amarelo, para mim cartão amarelo injusto, e na minha opinião não foi simulação, foi pênalti, embora muitos discordam, né? Mas tudo bem. Faz parte, uns concordarem, outros discordarem, é sempre válido, não é falta de respeito nenhum, e pelo contrário, cada um com suas visões diferentes, mas na minha forma de pensar, foi pênalti muito claro em cima do Souza, porque no lance nota-se que na hora que ele vai avançar dentro da área, o jogador lá, o Marlon Freitas, ele coloca o pé impedindo para que ele prosseguisse na jogada, e a partir do momento, quando o marcador impede que o jogador prossiga na jogada, erra a bola e vai no pé do jogador, e aí, claro, o jogador vai cair, aí foi, na minha opinião, é falta. E se é falta dentro da área, pênalti. Essa é a minha opinião, para mim foi muito pênalti. Se ele tivesse jogado, beleza, mas não foi o que eu vi. Na minha opinião, não foi o que eu vi, não foi simulação, então eu acho que para mim foi muito pênalti claríssimo em cima do lateral esquerdo Souza. Então, portanto, ele não joga no sábado, cumprindo suspensão automática. Pode voltar no clássico, né, no dia 6 de novembro, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 6 de novembro, sem ser agora essa quinta-feira, na outra, daqui uma semana, Palmeiras e Santos se enfrentam, claro, logo após esse jogo entre Santos e Fortaleza. Bom, vamos trazer para você aqui agora as informações do Santos Futebol Clube. O Santos que precisa vencer a equipe cearense, isso é notório, é fato, né? Então o Santos precisa vencer, e o Santos agora, a primeira coisa que tem que fazer é vencer o Fortaleza, e depois tem jogos duríssimos contra Palmeiras e Flamengo, justamente times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser jogos duríssimos, então o Santos tem que se virar, tem que vencer o Fortaleza neste sábado. E hoje, né, no CT Rei Pelé, no segundo dia de treinos no CT Rei Pelé, o Neymar participa de treino físico com o elenco. Isso mesmo, o Neymar, ele participou do treino físico, mas não treinou, não participou do treino tático, porque ainda não está em totais condições de poder treinar com o restante do elenco. Então, ele participou do treino físico com o elenco do Santos, mas ainda evita a atividade com contato. E o atacante segue em transição física e ficou fora das atividades com bola comandadas por técnico Juan Pablo Vojvoda. Então, o Neymar, que deu mais um passo na evolução do tratamento para a lesão de recuperação na lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Então,
Ontem, na terça-feira, ele realizou a primeira transição física no camisa 10, que participou de todo o treinamento físico ao lado dos companheiros de Santos e em atividade ocorrida no período da tarde, no CT Pelé. E foi o segundo dia consecutivo que o craque suportou toda a atividade ao lado dos colegas de equipe. Os fisioterapeutas do clube, preparadores físicos, porém, ainda resguardam o atacante, que não tem participado dos trabalhos com contato físico. No planejamento, Neymar segue em transição e tem presença no jogo do sábado às 16 horas, no horário de Brasília, contra o Fortaleza na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, tratada como improvável. Então, Neymar havia a expectativa, talvez, ele estar à disposição e poder jogar contra o Fortaleza, mas não vai ser dessa vez, não vai ser possível. Então há uma cautela de colocar o jogador em campo neste momento. Então ainda, por enquanto, como diz a comissão técnica, ainda tem que ter uma cautela, uma paciência, até que o Neymar, já começando com a sua transição física, isso aí vai ajudar ele se preparar melhor. E pelo que tudo indica, Neymar pode estar à disposição e pode jogar contra o Flamengo dia 9 de novembro. Então essas são as informações veiculadas lá para os lados da Vila Belmiro, nos bastidores do Santos, e quem trouxe essa informação, e posso confirmar, foi o Lucas Mussetti do UOL, e depois, claro, outros repórteres, outros setoristas que cobrem o dia a dia do clube, também acabou trazendo a mesma informação, e também a provável previsão da volta de Neymar, só que não nesse jogo contra a equipe do Flamengo, e sim contra a equipe do Flamengo no dia 9 de novembro. E então, Neymar, hoje ainda sem Neymar, Vojvoda comandou um treino tático e outro tático, iniciando os preparativos para o importante duelo contra o Fortaleza. Para o compromisso de sábado, o Peixe conta com o retorno do meio-campista Zé Rafael. Zé Rafael que retorna, não terá Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas terá o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão automática no empate entre Botafogo e Santos por 2-2. Então, o Zé Rafael volta para essa partida após ao cumprimento da suspensão automática diante do Botafogo, que ele não pôde atuar por estar suspenso. Então, o Santos, olha só, esse confronto de sábado tem um peso importante na briga contra o rebaixamento. Isso é notório, é fato. Então, 16º colocado com 32 pontos ganhos, o Santos, que está a 1 ponto da zona do rebaixamento, a 1 ponto na frente do Vitória, da Bahia, que joga fora de casa contra o Cruzeiro. Então o Santos tem que fazer a parte dele, vencer a equipe do Fortaleza, e caso o Cruzeiro derrote a equipe do Vitória, sendo que pode ser bem provável que isso aconteça, aí o Santos poderá abrir 4 pontos de vantagens sobre a equipe do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que tem 31 pontos, e entra em campo também no sábado, às 16 horas, para enfrentar o Cruzeiro, terceiro na tabela, no Mineirão. E o Cruzeiro não vai querer perder, claro, porque o Cruzeiro ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Então, dá para perceber então, que a equipe do Cruzeiro pode ainda, talvez, é bem provável, natural das coisas, que a equipe do Cruzeiro vença o Vitória, mas o Vitória é um time chato e encardido. Não pode errar contra a equipe do Vitória, porque sabemos que o time vai jogar igual jogou contra o Santos, jogado de forma reativa. Então, o Jair Ventura, ele sabe que vai enfrentar um adversário complicado, difícil. Então, para o Santos, independentemente se o Vitória tropeçar ou não, o Santos tem que vencer o Fortaleza, fazer a sua parte dentro de casa, vencer a equipe do Fortaleza, e a expectativa de uma Vila Belmiro lotada. Então, pode ter certeza que o Santos, há uma expectativa muito grande do Santos ter uma Vila Belmiro lotada para esse jogo de sábado. Então, vamos ver, o Santos precisa vencer, mesmo vencer ou vencer, não vem com esse papinho, o Santos empatando, tá bom, o Santos tem que vencer, não tem dessa de pensar em empate. O Santos quando joga tem que sempre pensar em vencer. Tem torcedor que fica pensando, que empate tá bom, isso, aquilo. Não pode. O Santos não pode empatar mais. O Santos tem que vencer. Faltam 9, 10 rodadas. E essas horas não pode vacilar.
E quando o Santos achou que, por exemplo, no Brasileiro de 2023, que acabou empatando 2 jogos contra Cuiabá e contra São Paulo, o time perdeu 4 pontos. Eram 6 pontos obrigatórios, o Santos só conquistou 2 pontos. 0-0 contra o São Paulo e 0-0 contra o Cuiabá, então isso aí atrapalhou. E depois, olha o que aconteceu, o Santos nas 3 últimas rodadas sofreu 3 derrotas, e até a derrota contra o mesmo Fortaleza acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro por incompetência do time do Santos, incompetência do time que poderia ter se safado do rebaixamento tranquilamente. Só que aí os jogadores, não sei o que aconteceu, que aí houve problema extracampo do Marcos Leonardo e Jean Lucas, isso aí acabou gerando um clima insustentável de forma interna entre a comissão técnica e o elenco. Então isso aí foi um fator predominante para que o Santos caísse para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso aí não tem como não falar que é fato, isso aí aconteceu. O Marcos Leonardo, na minha opinião, não deveria nem ter viajado para Curitiba, tanto ele quanto o Jean Lucas, que chegaram atrasados no embarque para Curitiba. Isso mesmo. Dizem que o Marcos Leonardo, ele brigou feio com o Alexandre Galo na época e saiu, né, essa bomba aí dos bastidores, quando o Santos, depois do Santos ter perdido para o Atlético Paranaense, aí 1 dia, 2 dias depois, e quem trouxe essa informação na época foi o Fabiano Fará, do Issoda Santos, e que eu lembro que eu assisti o vídeo, e aí ele falou que aconteceu essa briga, a discussão que foi feia entre o Alexandre Tadeu Galo, que era na época o executivo do clube, com o atacante Marcos Leonardo, que acabou, e onde que, na minha opinião, errou ao ter levado o atleta, tanto ele quanto o Jean Lucas deveriam ter deixado, ter barrado os dois. Eu acho que talvez o clima não ficaria tão insustentável dentro do elenco do Santos. Então isso aí, acredito eu, influenciou muito dentro de campo, e que o Santos acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 3-0, precisava vencer, e depois precisava vencer na última rodada, e o Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1. Dependia só dele, só que quando vinha esse papo, o Santos depende só dele, o Santos sempre decepcionava o seu torcedor. Infelizmente. Espero que esse ano não aconteça de novo, né? Pelo amor de Deus, o Santos não pode cair mais. O Santos, e tem uns mal acabados aí, ó, que se dizem que torce pro Santos, vem falar com esse papinho que o Santos cair, tem que aprender para cair de novo, por quê? Porque a Série B vai ser bom, não vai ser bom nada. Série B não pode. Se o Santos cair para a Série B, o clube vai se afundar cada vez mais na dívida. Não é porque o Santos tem que cair para melhorar suas dívidas. Mentira, não vai melhorar. Vai piorar. As receitas serão baixas. O Neymar não ficará no clube. Pô, pensa um pouco, né, gente? Vem falar que o Santos vai ser bom, o Santos cair para a Série B. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. O Santos o lugar do Santos é Série A do Campeonato Brasileiro, não é Série B, não. Gente do céu, é inacreditável ver, tem certas pessoas que têm uma titica de galinha no cérebro para falar umas besteiras dessa. Falar que que cair para a Série B vai ser bom, não vai ser bom nada. É ridículo, é horrível. Nossa, é tedioso ver o Santos disputar a Série B, pelo amor de Deus, não dá, o torcedor não merece isso não. Vamos parar com isso. Não dá. O Santos tem que vencer os próximos jogos, tem que vencer o Fortaleza. Nada de pensar em empate. Era para ter vencido o Botafogo, né? Mas só que o empate ficou até de bom tamanho, mas era para ter vencido, não era para ter empatado. Porque o Santos vence, o Santos poderia já se distanciar, já a partir do vencendo o Botafogo, e depois já vencer o Fortaleza. Depois tem Palmeiras e Flamengo, jogos duríssimos. São adversários que brigam, que tá na ponta de cima da tabela, brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. 2 adversários muito bem qualificados, difíceis de serem batidos. Então o Santos tem que vencer. Tem que vencer o Fortaleza para que o time pelo menos tenha uma moral a mais. E aí uma pergunta: Neymar, que pode voltar contra o Flamengo, será que Neymar poderá salvar o Santos? É a pergunta que fica. Será que ele salva o Santos?
Não sabemos, mas eu espero que o Neymar ele ajude o máximo que puder o Santos Futebol Clube. Não só ele, mas o restante do elenco também. Que o Santos se ajude dentro de campo. Porque o Santos não pode tropeçar mais, não pode vacilar mais. Tem jogos duríssimos, tem Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, depois Palmeiras, depois tem o Mirassol, tem o Internacional de Porto Alegre, tem o Cruzeiro dentro de casa. Então, é difícil, gente. É complicado. O Santos não pode vacilar mais. Chega, o time tem que agora acordar para a vida. Tem que melhorar cada vez mais. O Santos agora precisa vencer a equipe do Fortaleza. A verdade é essa, tem que vencer. Mas espero que o Santos consiga um resultado positivo e consiga vencer a equipe do Fortaleza. Não deixa de ser mais que obrigação vencer a equipe do Fortaleza. Bom, rapidinho, gente. Começaram a venda de ingressos para o jogo de sábado, quase falei de domingo, né? Jogo de sábado contra a equipe do Fortaleza. A partida que será disputada nesse sábado às 16 horas no horário de Brasília. Então o Santos, que abriu nessa quarta-feira a venda de ingressos para o jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então os times se enfrentam no sábado às 16 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro, tá bom? A comercialização ocorre por meio do site do Sócio Rei. Já o torcedor que não é sócio precisará estar cadastrado no Plano Santos Mais Popular, que é gratuito e realizado no próprio site do clube. O Santos utiliza o sistema Rating, que estabelece uma pontuação de frequência nos jogos. E a partir das 16 horas será liberado o acesso para o associado com 5 estrelas. Os que possuem 4 estrelas iniciam a compra a partir das 17 horas. Já que os 3 estrelas poderão acessar o Sócio Rei a partir das 18 horas. Esses 3 primeiros grupos terão acesso aos ingressos de cadeiras. A partir das 19 horas, os associados com 2 estrelas poderão comprar entradas. Neste horário também serão liberados os ingressos de arquibancada. Já o público geral terá acesso a partir das 20 horas. Então, vejam só, desde a volta dos jogos por conta da Copa do Mundial de Clubes da FIFA, né, o Sócio Rei permite a compra em grupo de ingressos pelos associados. Para isso é preciso adicionar o CPF e a data de nascimento do torcedor no login de quem fará a compra e o adicionado aceitar o convite. O benefício atenderá a um grupo de até 6 pessoas, olha só, sendo que todos têm de ser sócios planos adimplentes. Então isso aí, então aqui estamos no arquibancada Cosmo Damião, inteira R$ 160, meia R$ 80, Silver R$ 40, Gold R$ 20, Black gratuito, tá bom? Então arquibancada José de Alencar do portão 24. Arquibancada Cosmo Damião, desculpa, já divulguei aqui os preços, portões 7 e 8. No portão 24, a inteira R$ 160, meia R$ 80, Silver R$ 40, Gold R$ 20, Black também gratuito. PCR, que é pessoa em cadeira de rodas, acesso pelo Memorial das Conquistas, a inteira R$ 200, meia R$ 100, Silver R$ 72, Gold R$ 20 e Black R$ 25. A cadeira TR Dom Pedro, o portão 26, também R$ 200, meia R$ 100, Silver R$ 72, Gold R$ 50, Black R$ 25. Então, veja bem, gente, tem vários preços aqui, só trouxe só de algumas cadeiras, são vários portões, tudo com preços estipulados a 200, 100 reais, 72 e 25, 50 e 25 reais, tá bom? Tanto, olha só, para cadeira social Princesa Isabel no portão 17, cadeira social Dom Pedro nos portões 1 e 2, né? Também preços entre a inteira, meia, Silver, Gold e Black, entre 25, 50, 72 reais, 100 e 200 reais. E também mesmo preço, né, da cadeira social Princesa Isabel, portão 17. Também mesmo preço, cadeira coberta Dom Pedro, portão 25. Cadeira cativa especial Princesa Isabel, nos portões 13, 14 e 15. Olha só, proprietário da cadeira Silver 62,50, proprietário da cadeira Gold 31,25 e proprietário da cadeira Black gratuito
é gratuito para o torcedor, tá bom? E também cadeira cativa Dom Pedro, né, também com os mesmos moldes de preços. Então são esses os preços, né, dos ingressos em cada setores do estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Tá bom, gente? Então, amanhã eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube. Hoje o time realizou o treino hoje à tarde no CTR Pelé, com o Neymar fazendo a transição física, mas ainda não realizando o treino tático junto com o elenco, ainda por enquanto, devido à lesão que ele sofreu. Então, mas há uma expectativa do Neymar voltar contra o Flamengo no dia 9 de novembro. Então, vamos ficar ligados aí, trazendo as informações do Peixe e também visando o jogo de sábado contra o Fortaleza. E amanhã traremos mais informações. Também trouxe para você aqui, hoje, nessa quarta-feira, começou a venda de ingressos para o jogo de sábado. Por enquanto não temos informações de quantos ingressos foram vendidos. Mas, claro, amanhã, com certeza, se a imprensa vai apurar as informações das vendas de ingressos e vamos divulgar aqui também no canal para você, tá bom? Amanhã eu volto com mais informações do Santos aqui no meu canal do YouTube, Kleber SFC. Desculpem o meu áudio, que não está muito legal, que não está a mesma coisa do som do microfone, que acabou a bateria aqui, mas é claro, dando prosseguimento aqui, trazendo as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço para vocês e amanhã eu volto com mais um vídeo para você, trazendo as notícias do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, galera, até amanhã, tchau.